Em oportunidades anteriores, nós viemos tratando a respeito da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, onde a temática central, que é ser pedra viva, aquela que está ligada à pedra viva também, angular, fundamental, que é Jesus Cristo. Com isso, construímos uma casa espiritual onde Deus habita. Deus agora habita em mim, então eu me transformo numa casa espiritual ambulante. Ora, no versículo 9, Pedro muda um pouco a temática e ele passa a falar agora do coletivo, ou seja, as casas espirituais individuais formam também um coletivo. E esse coletivo, Pedro dá a nomeação de, vou ler o versículo 9 todo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós começamos a mostrar que no primeiro momento, vós, porém, ele puxa o assunto para agora uma coletividade de casas espirituais ambulantes. E nós vimos também que quando ele diz sois raça eleita, o sentido de raça é o sentido de nascimento, o sentido de sangue. Ou seja, a ideia é nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Por isto somos uma raça eleita. Também tratamos da questão do sacerdócio real, ou, em outras palavras, nós estamos à disposição agora para oferecer a nossa vida em sacrifício no trabalho que no coletivo da igreja isto representa. Hoje nós gostaríamos de falar da terceira característica, que é nação santa. Precisaríamos começar a pensar o que seja nação. Nos tempos bíblicos, não existia a ideia de nação como nós temos hoje. Nação hoje, quando nós falamos nação brasileira ou qualquer outra, nós temos uma ideia de um povo politicamente organizado e, como povo politicamente organizado, tem, na nossa realidade, tem a expressão máxima nos três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses três poderes, eles são independentes, mas eles são harmônicos entre si. Esta é a proposta que está na nossa Constituição. A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade. Essa comunidade é uma comunidade humana que, por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Essa é uma definição que Russell Shedd ele traz numa de suas obras. Aos Efésios, o apóstolo declarou que a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Sendo assim, a igreja compartilha muitas coisas em comum. Veja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, por meio de todos está em todos. Então há muitos aspectos de compartilhamento. Por isso é que nós podemos dizer que é uma nação. E por estar ligada ao Senhor, é uma nação santa, já vamos ver aqui. Essa nação é santa porque Deus que a escolheu também é santo. Ou seja,
desde a raça. Nascer de novo é uma questão de ser gerado. Nós somos gerados de Deus agora para uma nova situação. Formamos essa nação. E essa nação, quem é que a forma? Deus. A ideia bíblica de santidade de Deus é dupla. Primeiro, ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Quando nós vamos a Eclesiastes, e lá nós encontramos no capítulo 5, nós encontramos as seguintes palavras, acompanhem comigo. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. A segunda concepção, ele não tem comunhão com o pecado. Um pouquinho mais atrás, nós vamos a Jó, no capítulo 34, versículo 10, ele diz assim: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso de cometer injustiça. Ora, a natureza de Deus é uma natureza santa. Somos gerados, por isso nós somos raça. Somos gerados em Deus agora e por isso nós temos esse compromisso com essa santidade. Mas também, se nós formos ao profeta Abacuque, Abacuque diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E ainda, se caminharmos um pouquinho mais e formos lá ao Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, encontramos, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esta caracterização de quem é Deus é muito significativa. Desde há muito o Senhor vem dizendo ao seu povo que sua vontade é que este povo seja santo, esse povo seja separado. Isso nós encontramos lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, em Levíticos, no capítulo 19, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, esse novo nascimento tem um novo compromisso, um compromisso de santidade. Quando vamos a Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 em diante, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nas coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
Mas ainda encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Vocês percebem quantos textos bíblicos nós temos fazendo menção a respeito deste compromisso de santidade que esta nação agora, que tem um só Senhor, tem um só líder, Ele está colocando para nós? Mas ainda nós podemos ir, ainda nessa primeira carta de Pedro que nós estamos analisando, no capítulo 1, versículos 13 a 16, já fizemos menção disto anteriormente, mas diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Mas, pensando mais particularmente nesta nação, a nação santa, é um povo peculiar, é um povo completamente diferente, é uma nação completamente diferente. Isso já fizemos menção também, mas queremos retornar a Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6, ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha aí o compromisso de santidade, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro também afirma a mesma coisa, já lemos lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que é a base da nossa meditação desta vez. Para que possamos pensar em nação, necessariamente temos que levar em conta que existe um governo, um governante sobre nós. O profeta Daniel reconhecia isso, visto que, levado para a Babilônia, foi colocado diante de seu rei Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 37 do livro de Daniel. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a glória e a força. Ou, em outras palavras, ele só estava colocado na condição de rei porque Deus o havia colocado lá. Não vou entrar em maiores detalhes neste momento da situação de Nabucodonosor naquele momento. Só que no nosso caso, estamos diante de Jesus Cristo, um rei diferente. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 35 em diante, ele diz o seguinte: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta placa, esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Numa forma de desfazer, uma forma de trazer
vergonha àquele que estava crucificado na cruz. Mas, quando nós olhamos na circunstância em que ali estava, nós percebemos na pessoa do ladrão, né? Quando um dos malfeitores crucificados, diz o texto, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, respondendo, porém, disse, repreendendo-o: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Este era um rei completamente diferente, que convida-nos a perceber que Jesus é rei, mas não pode ser entendido à maneira dos reis deste mundo. A realeza de Jesus se concretiza no amor, na misericórdia e no perdão. Os governadores, presidentes, líderes desse mundo exercem o seu poder dando ordens, cobrando impostos, impondo-nos pela força. Geralmente são insensíveis ao bem comum e àqueles que mais necessitam. Jesus, Rei do Universo, exerce seu poder de uma forma diferente. Cinge-se de uma toalha e lava os pés dos discípulos. Que rei faria isto? O Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 1 a 5, encontramos: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus, e voltava agora para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Qual é o rei que faz isto? Normalmente e sempre é o servo que tem que servir ao rei, mas este rei foi colocado para servir ao povo, a essa nação santa de Deus. Jesus é rei e apresenta-se só, indefeso, armado apenas com a força do amor, da misericórdia e do perdão. O rei Jesus não impõe nada, não se sobrepõe, apenas propõe aos homens que o acolhem e amem seu semelhante. Por isso o texto diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus é nosso rei, um rei muito diferente. Seu trono é a cruz, sua coroa é de espinhos, seu manto vermelho está embebido do próprio sangue vertido no corpo flagelado. Seu cetro real é uma vara colocada em suas mãos como zombaria e desprezo. Mas este rei morto na cruz alcançou a vitória, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, reina como nosso Senhor e Rei do Universo. Por isso que nós somos essa nação. Nós temos um rei a nos guiar, a nos dirigir, exercendo um reinado de verdade, de vida. Reino de santidade, da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Jesus Cristo Rei é um exemplo a seguir e seu reino se estenderá
no meu e no seu coração, à medida que também formos crescendo no amor, no perdão e na misericórdia. Por isso pedimos a Jesus que Ele cresça em nosso coração, que façamos dele o centro, que o seu reino se estenda cada dia mais no meu interior e torne-se visíveis em minhas ações diárias. Precisamos ser corajosos. Assumir a responsabilidade de gestar e fazer crescer a paz em nossos lares, ambiente de trabalho, em nossa igreja, que sejamos promotores da paz, da misericórdia, do perdão e nos tornemos instrumento da alegria e da fé que vem de Jesus, nosso Rei, e nos torna pessoas mais semelhantes a Deus que nos fez à sua imagem. É este Rei que é o absoluto da sua nação santa. Somos nação santa porque nós temos um reino. Este reino pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fazemos parte dessa nação santa. E o nosso convite é para que você venha participar desta nação santa. Que você receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aliás, quando nós dizemos receba Jesus Cristo como Senhor, nós estamos falando exatamente deste Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Venha, receba-o e temos certeza que a sua vida dentro dessa nação santa vai ter um significado muito mais amplo e mais significativo. Esse é o convite que a palavra de Deus faz a você.